Bem-vindo à nossa segunda semana do curso de Gestão por Competências na Seção Judiciária do Espírito Santo. Esta segunda semana vai abarcar o período do dia 13 até o dia 19 de novembro. Você irá estudar os módulos 3 e 4. Com relação ao módulo 4, você irá fazer obrigatoriamente um exercício, no qual será necessário o apoio de um colega de trabalho. Recomendo que convide alguém que conviva constantemente com você no ambiente de trabalho. Mais recomendações e orientações será passado no Fórum de Notícias da Sala de Ambientação. Como pode observar neste primeiro slide, temos novamente a apresentação do conceito central que norteia o nosso curso, que é o conceito de competência. Para refrescarmos nossa memória, vamos definir este conceito novamente, como a reunião de três ideias afins: o conhecimento, que é o saber teórico de algo, a habilidade, que é o saber fazer ou colocar em prática este conhecimento teórico, e a atitude, que é o interesse, disposição ou motivação para colocar em prática este conhecimento. Neste módulo 3, iremos tratar da relação das competências com os processos de trabalho. Vamos nos aproximando de uma visão um pouco mais prática desse tema que é a gestão por competências. Para entendermos melhor a relação das competências com os processos de trabalho, temos que primeiro verificar e perguntar: o que é um processo de trabalho? Quando somos contratados ou nomeados para trabalhar em uma organização qualquer, seja pública ou privada, temos que atender a um conjunto de atribuições relativas do cargo ao qual concorremos. Essas atribuições definem um conjunto de tarefas nas quais temos que atuar para cumprir com os resultados que se esperam de nós. Um processo de trabalho é o caminho que existe para uma tarefa ser realizada e nos esclarece o que devemos fazer para cumpri-la. Dando continuidade à compreensão do que é um processo de trabalho, devemos entender, para que uma organização consiga realizar os objetivos que justificam o porquê foi criada, é necessário que todos os seus colaboradores possam atuar de forma qualificada, atendendo o que se espera deles. O processo de trabalho é o caminho que possibilita levar à realização das tarefas inerentes à organização e, assim, demonstra a competência das pessoas na capacidade de realizar estas conquistas. Qual, então, é a importância de conhecermos e entendermos um processo de trabalho? Através do aperfeiçoamento do processo de trabalho, uma organização pode atingir com muito mais qualidade e em menos tempo os resultados esperados. Para que isso ocorra, se faz necessário conhecer de forma clara e profunda como funciona um ou mais processos de trabalho. Este conhecimento deve ser teórico e prático ao mesmo tempo. Vamos agora verificar qual a relação entre competência e um processo de trabalho. O que permite um processo de trabalho ser realizado com o máximo de qualidade e celeridade possível são as competências que tem cada pessoa que participa e, portanto, é parte responsável deste processo. A competência se expressa quando se tem conhecimento sobre o tema, sabe o que deve ser feito, habilidade, sabe como fazer na prática, e atitude, busca realizar o trabalho com o máximo de qualidade possível. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais nos conceitos de competência e processo de trabalho, devemos compreender os fundamentos
ou ponto de partida para a definição desses dois conceitos. Então, a pergunta é: onde a competência e o processo de trabalho se apoiam para existir? Bem, toda organização tem algum motivo que define a sua existência, o que deve realizar. Isto se reconhece através da definição de missão, ou seja, o motivo de sua existência, visão, o que quer atingir, ou seja, seu objetivo ou objetivos, e os seus valores, ou seja, como quer atingir este objetivo ou objetivos, que vão orientar no seu conjunto o planejamento estratégico da organização, ou seja, onde ela quer chegar e o que deve fazer para atingir a sua meta. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apresentou o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário para o período de 2015 até 2020, onde estão elencados a missão, visão e valores próprios do Poder Judiciário. Vejamos quais são. Primeiro, nossa missão: realizar justiça, que significa fortalecer o Estado democrático e fomentar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, por meio de uma efetiva prestação jurisdicional. Qual é a nossa visão? Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social, que significa ter credibilidade e ser reconhecido como um poder célere, acessível, responsável, imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal democrático e promove a paz social, garantindo o exercício pleno dos direitos de cidadania. E temos então, finalmente, o conjunto de valores que devemos desenvolver para apoiar e nortear o alcance dos nossos objetivos e a realização de nossa missão como Poder Judiciário. Então, quais são os atributos de valor que devemos ter perante a sociedade? Credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade, transparência e controle social, ética socioambiental, probidade, responsabilidade. Temos então que missão, visão e valores são os princípios que norteiam o caminho e compõem a identidade da organização e, por consequência, de todos os seus componentes. Daqui vamos extrair o que se chama de competências organizacionais ou fundamentais, aquelas que são necessárias para qualquer pessoa trabalhar nessa organização. Uma organização, tal como um organismo ou um ser vivo, é feito do conjunto de vários sistemas, que devem atuar de forma o mais harmônica possível para que as partes se unam em benefício do todo. Cada parte ou sistema desse organismo tem suas próprias metas e meios de trabalho e, por consequência, deve reconhecer as competências necessárias para atingi-las. Daqui, vamos extrair o que se chama de competências setoriais, aquelas que são necessárias para uma pessoa trabalhar em um setor específico da organização, uma vara, um gabinete, uma secretaria, um núcleo, uma seção, etc. E, finalmente, temos as atribuições e responsabilidades próprias do cargo no qual a pessoa foi contratada ou nomeada, e que define o que se espera de cada um em sua atuação dentro da organização. Daqui, vamos extrair o que se chama de competências individuais, aquelas que são necessárias para uma pessoa cumprir com suas atribuições dentro da organização, seja como magistrado, analista, técnico,
diretor, oficial de gabinete, supervisor, os vários níveis de funções, comissionadas ou não. Temos, então, 3 tipos de competências. As competências organizacionais ou fundamentais, em que todos os membros da organização devem possuir, as competências setoriais, voltadas para os membros que compõem um setor da organização, seja uma vara, um núcleo, uma seção, e as competências individuais, próprias de cada indivíduo, de acordo ao cargo e função que assume na organização. Chegamos ao final do nosso terceiro módulo, onde tivemos uma compreensão da relação das competências com os processos de trabalho. E o que aprendemos então? Primeiro, que o processo de trabalho é o meio que uma organização tem para realizar o seu motivo de existência, ou seja, a sua missão, visão e valores. Segundo, tivemos uma definição de missão, visão e valores próprios da Justiça Federal, que são os fundamentos da nossa identidade como organização, ou seja, por que e para que existimos. Aprendemos também que as competências são como recursos que os colaboradores, ou seja, os membros da organização, têm para conduzir com êxito e qualidade os processos de trabalho. E, finalmente, a definição de 3 tipos de competências que uma organização deve desenvolver em sua equipe de trabalho. As competências organizacionais ou fundamentais, necessárias para todos os membros da organização, as competências setoriais, e como diz a palavra, é própria para cada setor da administração, e as competências individuais, que são definidas em base a cargos e funções que são assumidas por cada membro da organização. Terminamos então esse terceiro módulo e convido todos a já entrarem no quarto módulo, onde vai ser feita uma maior aproximação dessa relação entre competências e processos de trabalho. Tenham todos bons estudos.